TSE, Procuradoria, associações de jornalistas, partidos políticos, imprensa. Desta feita, todos contra o povo na rua. O que mudou? Caros leitores, estamos diante de um momento muito especial. Um juiz do TSE, mais precisamente o seu corregedor, João Otávio de Noronha. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Amplos setores da imprensa. Associações de jornalistas. Um partido político, no caso, o PT. Analistas os mais variados, todos decidiram se unir para atacar pessoas que estão exercendo o sagrado direito de sair às ruas e protestar de forma pacífica, ordeira, sem quebrar nada, sem atacar o patrimônio público ou privado, sem agredir ninguém. No sábado, pelo menos 2.500 brasileiros se juntaram em São Paulo para reivindicar o que é um direito legítimo, uma auditoria nas eleições e o impeachment de Dilma Rousseff caso se comprove que ela sabia da roubalheira em curso na Petrobras. Nos jornais, a presença ao ato de um indivíduo pregando a intervenção militar, e ainda que fossem 10 ou 100, bastou para que se atribuísse ao protesto um viés golpista. Ora nas chamadas jornadas de junho de 2013 e até bem recentemente, os ditos Black Blocs barbarizavam as cidades, agrediam o patrimônio público e privado, ameaçavam pessoas. Um cinegrafista foi morto. Recuperem o que se escreveu a respeito. Foram tratados como democratas radicais, em estado puro, como se banditismo fosse democracia. Mereceram até a alcunha de estetas. Pior. O ministro Gilberto Carvalho, secretário-geral da Presidência, confessou que se encontrou várias vezes com lideranças dos mascarados. E não se ouvia um pio da imprensa ou de jornalistas. Enviam-me uma nota emitida pela ABRAGI, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, em que se lê o seguinte: a ABRAGI repudia a incitação à violência e o assédio contra repórteres encarregados da cobertura de manifestação pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff ocorrida no último sábado. Grupos insatisfeitos com o resultado das eleições presidenciais acusam de partidarismo jornalistas que fazem seu trabalho e, com essa desculpa, expõem os perfis dos assediados em redes sociais, levando-os a serem difamados e receberem ameaças de violência. A associação cobra providência e punições. Quero deixar claro que eu também repudio a hostilização de jornalistas. Aliás, quem entrar no arquivo do meu blog vai ver quantas vezes repudiei a violência promovida por ultraesquerdistas contra repórteres, que eram obrigados a trabalhar sem a identificação dos veículos aos quais pertenciam. Lamento que, então, a ABRAGI tenha demorado tanto para emitir uma nota. De resto, afirmar que os que se manifestam são grupos insatisfeitos com o resultado das eleições é um juízo de valor muito pouco digno de uma associação de jornalismo investigativo. Falta investigar mais e sentenciar menos. Lamento, ainda, que a ABRAGI jamais tenha se manifestado contra a rede organizada de blogs e sites, financiados por estatais, que promove campanhas as mais sórdidas contra profissionais de imprensa. Lamento que a ABRAGI tenha se calado quando o PT incluiu o nome de 9 profissionais de comunicação numa lista negra. Sim, estou lá. A organização internacional Repórteres Sem Fronteiras se manifestou. A ABRAGI e outras associações de jornalistas fizeram um silêncio sepulcral. Jânio de Freitas, um jornalista que já foi homenageado pela associação, tratou do assunto. Atacou a Repórteres Sem Fronteiras. Na prática, apoiou a lista negra. O que é preciso para ter direito a uma nota de solidariedade de tão valorosa associação? Fazer parte do clube? Ser membro da corporação? Pertencer à turminha? Ser do grupinho? O viés é ideológico? Não que uma nota de protesto da ABRAGI me tenha feito falta. Não fez. Mas não venham com hipocrisia. Debatam com os jornalistas, e só. Não organizo protestos, nem tenho voz ativa nas manifestações. Mesmo assim, atrevo-me a dar algumas dicas. Cuidado com agentes provocadores.
farão de tudo para caracterizar, de agora em diante, os grupos de oposição como truculentos, fascistas, malvados, golpistas, etc. Por mais que boa parte do jornalismo seja hostil a manifestações que não sejam de esquerda, jornalistas devem ser deixados em paz. Podem e devem ser questionados, como qualquer pessoa. Não estão acima do bem e do mal. Mas o questionamento não supõe nenhuma forma de ameaça. Sim, um dia antes da eleição, um militante petista publicou meu endereço na rede, com a foto do prédio em que moro. Não fui pedir socorro para abrangir. Até porque eu investigo só a natureza de certas ideias. Sem contar que sempre haveria o risco de eu ouvir que a culpa era minha. Afinal, quem manda eu escrever as coisas que escrevo, não é mesmo? Se o Alberto Cantalice, vice-presidente do PT, pode fazer listas negras, sob o silêncio cúmplice da categoria, porque um delinquente não poderia publicar meu endereço na rede? Liberdade de imprensa não cumpre, obviamente, aos que combatem o fascismo petista devolver na mesma moeda. Eles é que querem controlar a imprensa. A melhor maneira que um leitor, um telespectador, um ouvinte ou internauta tem de evidenciar a sua insatisfação com o trabalho incorreto e enviesado de um jornalista é deixando de comprar o jornal ou a revista, mudando de canal ou de estação ou deixando de acessar determinada página. Isso não quer dizer, reitero, que jornalistas não possam jamais ser questionados. Podem, sim. Não são a voz de Deus, nem mesmo chegam a ser a voz do povo. Mas todos sabemos que há modos civilizados de contestar as pessoas. Houve gente que saiu da redação e foi à rua para caracterizar como golpistas pessoas que protestavam? Houve. É perfeitamente possível deixar isso claro sem partir para a baixaria. Um país curioso, que curiosa parte da nossa elite intelectual, não é mesmo? Pode-se marchar neste país, em nome da liberdade de expressão, em favor da legalização do consumo de drogas e do aborto, práticas caracterizadas como crimes no Código Penal e repudiadas pela Constituição. Pessoas, no entanto, que reivindicam uma auditoria na eleição, e todos têm o direito de fazer petições, ou que defendem impeachment de Dilma, caso se comprove que ela sabia da roubalheira na Petrobras, são caracterizadas como truculentas e marginais. Como é mesmo? A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Reitero, sempre que um cretino optar por atos violentos ou que decidir hostilizar um jornalista, acuse-o de ser o que é, um adversário da democracia. A melhor maneira de combater o mau jornalismo ainda é mudar a sua fonte de informação, leitor. Em tempo é certo como 2 e 2 são 4 que a auditoria na eleição será recusada. Sabem o que isso quer dizer? Que o preço da liberdade continua a ser eterna vigilância. Se você desistir de fazer a coisa certa por isso, então já perdeu. Ora vejam, TSE, Procuradoria-Geral da República, associações de jornalistas, imprensa, partidos políticos, intelectuais do nariz marrom. Todos, desta feita, estão contra o povo na rua. É a velha esquerda de sempre com medo do que chama a nova direita, que vem a ser aquela gente insuportável que trabalha, paga impostos e enche as burras do Estado privatizado por um partido político. Tenham ao menos senso de ridículo, já que o de decência, parece, já foi faz tempo, por Reinaldo Azevedo.